E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 25/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Eliminatórias para a Copa América do Sul. Bolívia contra Uruguai. A Bolívia é a 7ª e o Uruguai o 4º. Nos últimos 5 jogos, a Bolívia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Sofreu 1 ou mais gols em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Uruguai venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 4 e perdeu 1. Ambas marcam não em 6 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 5-0 para o Uruguai. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Argentina e Brasil. A Argentina é a primeira e o Brasil o terceiro. Nos últimos 5 jogos, a Argentina venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 7. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Brasil venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para a Argentina. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Chile contra Equador. O Chile é o 10º e o Equador o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Chile venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Equador venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Ambas marcam não em 7 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Equador. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Colômbia e Paraguai. A Colômbia é a 6ª e o Paraguai o 5º. Nos últimos 5 jogos, a Colômbia venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Paraguai venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para a Colômbia. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Venezuela e Peru. A Venezuela é a 8ª e o Peru o 9º. Nos últimos 5 jogos, a Venezuela empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e empatou 4. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 6. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Peru venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Uruguaio. Cerro Largo contra Montevideo City. O Cerro Largo é o 7º e o Montevideo City é o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Cerro Largo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Ambas marcam não nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Montevideo City venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Ambas marcam sim nos últimos 5. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato escocês, Livingston contra Falkirk.
O Livingston é o terceiro e o Falkirk o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Livingston venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Falkirk venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Livingston. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Morton contra Haiti. O Morton é o quinto e o Haiti o sexto. Nos últimos 5 jogos, o Morton venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Haiti venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Ambas marcam não nos últimos 8. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Eliminatórias para a Copa África. Benin contra a África do Sul. O Benin é o segundo do grupo e a África do Sul, primeiro. Nos últimos 5 jogos, Benin empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a África do Sul venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Palpite, fora vence, empate anula, ou dupla chance, fora vence, empate. Nigéria contra Zimbábue. A Nigéria é a quarta do grupo e o Zimbábue o sexto. Nos últimos 5 jogos, a Nigéria venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, Zimbábue empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 6. Palpite, casa vence. Argélia contra Moçambique. A Argélia é a primeira do grupo e Moçambique segundo. Nos últimos 5 jogos, a Argélia venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, Moçambique venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.